Olá, vamos falar hoje de cannabis medicinal, mais especificamente no tratamento da fibromialgia, dores crônicas, todos os efeitos que ele pode trazer, os benefícios. Vou falar de acesso, vou falar de custo, vou falar de efeito colateral, vou falar de muita coisa hoje. E acho que pode ajudar bastante vocês, porque toda vez que eu falo de cannabis, é assim, chove dúvidas, um monte de curiosidades, perguntas e tal, então decidi fazer essa live para tentar trazer um pouco de tudo isso. Já tem uns 3 anos eu fiz uma live sobre cannabis, mas o cenário hoje é muito diferente do que era de 3 anos, tem acontecido muitas mudanças em relação a esse tema nos últimos anos, então eu decidi fazer uma atualização. E assim, né, quero reforçar que eu não sou a maior especialista sobre cannabis, só que eu decidi fazer essa live sozinha porque eu não quero ser tendenciosa, eu não quero ter nenhum conflito de interesse, eu não quero falar com pessoas de associação, eu não quero falar com pessoas que fazem importação, né, que estão à frente dessas iniciativas, que são todas muito importantes, mas a pessoa acaba tendendo um pouco pro lado dela, né, quando ela tá envolvida com a questão da cannabis. Normal, né, natural. E então, por isso que eu decidi fazer essa live sozinha, para compartilhar um pouco da minha experiência, né, eu sou farmacêutica, faço um doutorado aí sobre fibromialgia, mas a cannabis é um assunto muito do meu interesse. Então, além de eu estar fazendo tratamento, de gostar muito do tratamento com cannabis, também estudo isso, assim, razoavelmente, então quero trazer esse panorama aí pra vocês. Estão me ouvindo bem? Boa noite pra quem tá entrando aí. Eu tô com uma colinha aqui, né, gente, porque o roteiro hoje é longo, viu? E a gente vai ter uma convidada também, que é a Daisy, uma querida que tem fibromialgia, dor crônica também, que faz tratamento com cannabis, é super entusiasta do tratamento, a gente vai bater um papo daqui a pouco. Mas antes eu queria fazer uma introdução para vocês, né, sobre o assunto. E eu sei que vocês querem saber, assim, onde compra, como que é, quanto custa, tal. Só que a gente não pode, quando a gente fala de cannabis, a gente tá falando de um tratamento, de uma substância que é muito complexa, que tem vários fatores envolvidos, que tem questões sociais envolvidas. Vê se melhora agora, gente. Estou no 4G. Vê se para de travar. Então, né, como eu tava falando, a gente não pode simplesmente falar, eu vou lá, eu vou pegar, vou comprar, porque é um tratamento que exige a nossa participação, é um tratamento que exige o nosso conhecimento, a nossa informação. Então, é isso que eu vou fazer aqui pra vocês. Se vocês, assim, estão esperando, é aqui, esse, compra ali, tal. Não é isso que eu vou fazer aqui, tá? Eu não acredito nisso, eu não acredito em recomendação de tratamento genérica. E principalmente na fibromialgia, eu acredito muito que a gente precisa se apropriar do nosso tratamento, porque os nossos sintomas são únicos, a forma como a nossa fibromialgia se manifesta no nosso corpo é única, não existe receita de bolo. Então, enquanto a gente não se apropria desse conhecimento, enquanto a gente não aprende a autorregular o nosso corpo, não resolve. Então, aí um monte de gente fala, eu tomei cannabis, não adiantou. Vamos lá. Qual dose tomou? Você fez ajuste? Você teve um acompanhamento? Você sabia que existem outros fatores que interferem na absorção? Se o seu intestino não tá bom, você não tem uma boa absorção do tratamento. Então, assim, tem várias coisas, né? E o tratamento da cannabis, ele é bem individual também. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, só, né, reforçando isso, eu não sou super especialista em cannabis. Eu sou mais especialista em fibromialgia. E vou fazer essa live para compartilhar com vocês isso que tudo que eu venho estudando aí. Então vamos lá. Melhorou o áudio? Só me respondam, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida também, vocês vão colocando aí. Muitas delas provavelmente já estão contempladas aqui no meu roteiro, porque eu reuni tudo que vocês me mandaram nos últimos dias, né? E sempre que eu falo de cannabis. E também, assim, agora há pouco tive uma crisezinha de fadiga, deu uma bagunçada na minha cabeça, então
Vamos ver se dá certo isso. Então eu vou começar falando o que é o tratamento com cannabis, né? Então, cannabis é o nome científico de uma planta. Então, que nem quando você fala assim, chá verde. Chá verde é o nome de uma erva, né? Que a gente consome no chá e tal. O nome científico dessa planta é Camellia sinensis. Então, cannabis é simplesmente o nome científico da planta que a gente conhece popularmente como maconha. Só que esse termo maconha, ele traz um peso, né? Ele traz um ar pejorativo, assim, porque as pessoas fazem uma associação com droga, com coisa, com viciado, drogado. E não é isso. Mas só para vocês saberem, né, o que é isso. E aí tem várias espécies, né? Tem a cannabis sativa, tem cannabis índica, tem outras espécies. Nem sei se é espécie, né? Os biólogos aí me corrijam. Mas enfim, tem registros do uso de cannabis como um tratamento medicinal de muitos anos, milhares de anos, tipo 2000 anos antes de Cristo. Tem relatos do uso da cannabis na inflamação, em tratamento de dores crônicas, na modulação do nosso intestino. Então essa é uma planta que não é nova para a humanidade, né? Ela é uma planta que já é conhecida há muito tempo. E inclusive em livros antigos, né? Assim, se você vê livros de culinária antigos, tinha cannabis, era uma planta que era cultivada no quintal das pessoas, de donas de casa. E o que aconteceu foi que ao longo, né, do tempo, ela foi tendo associações que foram equivocadas. Então, se você assiste se você vê documentários sobre a história da cannabis, tiveram muitas questões envolvidas, né? Questões racistas, questões de jogo político. E em determinado momento ela passou a ser proibida. E ela, principalmente nos Estados Unidos, teve um movimento assim de proibição, e aí toda uma mídia muito negativa em torno da cannabis, que acabou resultando na situação que a gente tem hoje, né? Uma desinformação em relação ao uso disso, a substância ser proibida, o que gerou tráfico e tudo mais. Então a gente tem um momento hoje de resgate, né, da gente se reapropriar desse conhecimento, dessa planta que é tão poderosa na medicina, em várias outras indústrias, mas que infelizmente por questões de interesse foi, né, colocada nesse lugar de, oh meu Deus, maconha, tal. Então quando a gente vai fazer o tratamento, a gente tem que ter o conhecimento disso, a gente tem que saber com o que a gente tá lidando, né? Por que existe todo esse tabu em relação a isso? Quais são as coisas que a gente vai ter que enfrentar quando a gente decide ingressar nesse universo e fazer o tratamento com cannabis? Tanto que você ainda vai encontrar médicos, você ainda vai encontrar pessoas que vão torcer o nariz, que vão falar, não sei o quê. Tem questões religiosas também, de pessoas que acham que é coisa, né, droga, demônio, sei lá. E não é, ela é uma planta com muitos benefícios, é uma planta que tem mais de 150 substâncias ativas dentro dela, né? E eu vou falar um pouco mais sobre essas substâncias também. E aí eu queria falar assim, que o primeiro passo, né, para fazer o tratamento é realmente se informar, como eu tô falando, e o segundo passo é você alinhar suas expectativas, porque também agora a gente tá nesse momento de resgate do uso da cannabis, então tem muita gente apostando todas as fichas e achando que a cannabis vai ser a solução para todos os problemas, principalmente com a fibromialgia, né, que agora tá se popularizando, o Brasil autorizou o uso do canabidiol, então é uma informação que parece que é nova, parece que é uma coisa nova, que descobriram que agora vai resolver, né, todos os problemas. E não é isso, né? A gente já tem o conhecimento dos benefícios da cannabis. E aí quando a gente fala em eficácia, né, em comprovação científica, existe um outro fator que é muito complexo, que é essa proibição, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é considerada uma droga ainda, a maconha, né? O fumo, você não pode fazer o cultivo, então isso atrapalhou os estudos científicos. Então, por exemplo, é muito difícil conseguir patrocínio para pesquisa com cannabis, né? Isso agora está mudando, mas isso atrasou muito o nosso conhecimento científico em relação aos benefícios da cannabis. Quando você vai comparar
com algum medicamento da indústria farmacêutica, eles têm um super aporte de dinheiro, né? Eles colocam muita grana na pesquisa para que o medicamento seja liberado muito rápido e eles ganhem dinheiro. Então, quando a gente fala em mudanças nutricionais para tratamento, quando a gente fala em uso de plantas medicinais, é muito mais lento, é muito mais difícil a gente ter estudo científico por falta de patrocínio, por falta de interesse da indústria. Então as pessoas falam, ainda não tem tantas evidências do uso da cannabis, né, no uso medicinal. Claro, comparado com alguns outros medicamentos, não tem porque ele é uma planta que sofre muito preconceito. Mas sim, existem evidências, existem muitos estudos de cannabis, né? Inclusive aqui no Brasil agora, hoje uma amiga, a doutora Mike, que também tem fibra e tal, mandou um estudo que foi feito em Florianópolis sobre o uso da cannabis no tratamento de dor, né, de fibromialgia. Então, assim, é uma coisa que a gente está avançando, mas é importante que vocês saibam que sim, existe evidência no tratamento da dor crônica, no tratamento de várias outras doenças, esquizofrenia, autismo, enxaqueca, câncer. Então, né, vamos alinhar as nossas expectativas com isso. A Gorete falou que não tem retorno financeiro, né? Isso, além da dificuldade de você conseguir investimento na pesquisa, até muitas vezes por questão de preconceito, não tem tanto retorno financeiro, né? Porque se você pensa os medicamentos patenteados da indústria, dá muito dinheiro, né? Eu trabalhei na Pfizer por 2 anos e quando eles lançam um medicamento, eles faturam muito, né? Porque eles têm a patente por 10 anos, nenhuma outra indústria pode comercializar o medicamento, e isso não acontece com plantas medicinais, né? Por exemplo. Porque, na verdade, é uma tecnologia da natureza, né? Não é uma tecnologia da indústria. Então, isso atrasa um pouco esse nosso conhecimento, né? Então, a cannabis é usada no mundo inteiro hoje para tratar várias coisas e tá ganhando espaço no tratamento de dores crônicas. Porque, principalmente na fibromialgia, né, ela atua em vários sistemas do nosso corpo. E aí eu até falei com umas pessoas essa semana sobre os efeitos da cannabis, e aí muita gente me mandou mensagem falando que começou o tratamento com a cannabis e que melhorou fadiga, que melhorou sono, que melhorou de sintomas emocionais, de ansiedade, de depressão. A dor, uma das substâncias da cannabis, ela tem um efeito muito bom na dor. Enfim, quem tem muita enxaqueca, até o fibrofog, teve gente que me relatou que melhorou muito, assim, né, uma clareza mental com o tratamento e tudo mais. E aí, por que a cannabis funciona, né? Por que a cannabis tem esse efeito no nosso corpo? A gente tem no nosso corpo um sistema que chama endocannabinoide. Ele tem esse nome exatamente por causa da cannabis, né? Endocannabinoide, porque ele foi descoberto a partir de estudos que foram feitos a partir da cannabis. Então, é um sistema dentro do nosso corpo, assim como a gente tem o sistema imunológico, né, o sistema linfático, existe esse sistema endocannabinoide que se liga com as substâncias que existem na cannabis e regula várias funções do nosso corpo. Então, regula intestino, regula sono, e é super fundamental para o nosso bem-estar. Então, por isso que ela tem esse efeito tão amplo, né? Porque é um sistema que está distribuído ao longo de todo o nosso corpo. Então, a cannabis, quando a gente ingere, quando a gente usa, né, ela de alguma forma, ela vai disparar, ativar esse sistema em todo o nosso corpo, regulando todas essas funções, né? Então, quando você pensa, eu trouxe uma analogia para ver se fica mais simples, porque eu sou farmacêutica, né, e para mim é muito claro a visão do que acontece. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em café, o café é um grão que a gente, né, culturalmente faz uma bebida e tal, e tem várias substâncias ali no café, né, no grão de café, tem vários nutrientes, tem várias substâncias, e tem a cafeína, que é a substância que causa o efeito do café, né? Essa de ficar acordado é a cafeína, é uma molécula bem pequenininha que tem lá dentro dessas milhares de substâncias que tem no café, e quando a gente ingere, ela vai cair na nossa corrente sanguínea e vai se ligar em receptores
que vão desencadear o efeito da cafeína. Então, a base de qualquer tratamento que a gente faz é sempre assim. A gente ingere o comprimido, nele tem pequenas moléculas, substâncias que vão se ligar a receptores que a gente tem na nossa célula. Então, aqui tem um receptor, e aí o remédio ele vai ter a forma exatinha, bem, né, tipo um Lego, que vai ligar. E aí, isso aqui, dentro da nossa célula, vai desencadear uma série de reações. Então, todo medicamento funciona dessa forma. E a cannabis é da mesma maneira. A cannabis, ela é uma planta, assim como o café, assim como várias outras coisas, tem milhares de substâncias lá, tem proteína, tem um monte de coisa. E tem várias substâncias ativas, que são chamadas de canabinoides. Então, por exemplo, o canabidiol, que é mais famoso, né, que a Anvisa autorizou e tal, é uma dessas substâncias. O THC é outra dessas substâncias. Essas duas são as substâncias principais, que são mais, assim, estudadas e que têm os efeitos, né, medicinais. Então, o canabidiol, ele não causa nenhum sintoma, assim, psicoativo, que a gente chama, ele não causa nenhuma, né, eu não quero dar nomes pejorativos, mas, assim, alucinógenos, não causa essa brisa, que o THC causa, né? Então, o THC que é responsável por esse efeito alucinógeno. E por isso que a gente tem que entender muito bem, porque tem muita gente que usa óleo à base só de CBD, né, que é o canabidiol, mas tem bastante estudo que mostra que a junção dos dois, né, o THC, principalmente na dor, ele é importante, né? Então, só que aí, dependendo da dose do THC, podem existir alguns efeitos de uma certa lentidão, alguma sensação um pouco diferente aí para quem não tá acostumada. Então, é sempre muito importante ter acompanhamento médico, né? Porque eu já vi pessoas que se assustaram muito com o efeito quando foi para um óleo muito rico em THC. E pode ter algumas contraindicações, né? Também, porque ele realmente tem um efeito aí psicoativo, um efeito mental que, dependendo do caso, mas em geral ele é um tratamento muito seguro. Então as pessoas perguntam sobre efeito colateral, perguntam sobre, mas que vicia, eu vou ficar dependente, ou, né, vai acontecer alguma coisa. Em geral é um tratamento muito seguro, é um tratamento que não causa dependência, assim, nem se compara com a dependência de medicamentos alopáticos, de antidepressivos, de medicamentos controlados para dormir, né, que causam uma dependência assim, absurda no organismo e depois causam um efeito de rebote, né, quando a pessoa para de tomar, tem síndrome de abstinência. Isso é muito improvável que aconteça com a cannabis. Então, assim, em geral, os efeitos colaterais são bem irrelevantes perto dos benefícios, né? Mas, como todo tratamento, é importante ter um acompanhamento e se percebendo, porque ele é um tratamento que vai ser muito ajustado individualmente. Então, as pessoas perguntam de custo, é muito variável, porque tem gente que vai se ajustar numa certa concentração, tem gente que vai ter efeito em uma outra concentração. Se essa concentração é o dobro, né, que você se ajustou, o seu tratamento vai ter o dobro do custo. Se você se ajustou numa dose menor, seu tratamento vai ter um custo menor. Isso é uma coisa que tem que ser buscada individualmente, né? Giovana, você tem abstinência no uso da cannabis? Me conta como que é. Então, enfim, a gente tem essas substâncias aí ativas na cannabis. E a gente tem os nossos endocannabinoides também. A gente tem dentro do nosso próprio corpo substâncias que são produzidas pelo nosso corpo, que são endocannabinoides. Então também vão ativar o nosso sistema endocannabinoide, que está aqui funcionando. E aí você... a Giovana falou que sim, né? Que tem enjoo se não usa do dia. Como todo tratamento, se ele está sendo usado para algum tipo de sintoma específico, né, e você faz essa mudança brusca nas doses e tal, pode ser que você tenha realmente um efeito de abstinência, assim como a gente tem com café, com outras substâncias, né, mas em geral, a cannabis tem efeitos muito mais brandos, muito mais sutis do que, por exemplo, se uma pessoa que toma
altas doses de Rivotril e fica um dia sem tomar, ela acha que ela vai morrer, né? Ela tem efeitos mais marcantes. Eu não sei se o seu caso os efeitos são muito graves, Giovana, mas, né, em geral tem uma certa segurança aí no tratamento da cannabis. E claro que se a gente tá tratando um sintoma com alguma coisa, que seja até, por exemplo, óleo essencial, qualquer coisa, faz falta, né, quando a gente não usa. Então, o nosso corpo, de alguma forma, reage a isso também. Não só fisiologicamente, mas também comportamentalmente, mentalmente e tudo mais. Aproveitando aí que a Carol perguntou de como que ela usa, né, eu vou falar das formas de uso, porque as pessoas ficam, mas como que é, como que é? O que é mais comum aí, que as associações até vendem e tal, né? Eu vou falar já sobre acesso, tá? Sobre como comprar e tudo mais. Mas antes a gente precisa entender o que é esse tratamento, tá? Não adianta sair querendo comprar o óleo, querendo comprar o tratamento sem entender o que é esse tratamento, porque não vai adiantar. Não é um negócio que você vai tomar e pronto, vai resolver todos os problemas. Você precisa entender. Então, as formas de uso, né? O óleo, ele é uma extração da planta que é feita lá no processo laboratório e tal. E aí fica um óleo concentrado que vai ter as substâncias ativas e você pode usar por via oral. Tanto, né, engolir quanto sublingual também, que embaixo da língua a gente tem uma absorção mais rápida e a gente tem uma absorção que não, enfim, não passa pelo nosso fígado, então a gente tem um efeito aí que é bom, geralmente no sublingual. Agora, tem o óleo, eu tô usando um que é uma solução aquosa, que não é óleo, porque é uma nanotecnologia. Então, né, mas é via oral também, agora que nem a Giovana tá falando que ela vaporiza, porque aí você tem essa opção, né, de vaporização, de inalação, e assim como as pessoas fumam também, né, e consomem, tem gente que usa o tratamento fumando cigarro mesmo de maconha. É claro que aí a gente vai ter algum risco pro pulmão, uma coisa que não é extremamente saudável, mas também é uma forma de consumir, né? Tem uso tópico também, tem cremes, né, à base de cannabis que são usados localmente para dor, tem uso nasal, né, para absorção nasal da cannabis. Então tem muitas formas. E tem a forma na alimentação também, que é uma coisa que a Giovana falou, que realmente ele estende o efeito, porque quando você ingere na alimentação, você tem um tempo da substância ativa no seu corpo maior, mais longo. Então demora mais tempo para o seu corpo eliminar, né, na nossa metabolização, então você acaba estendendo um pouco do efeito, o que pode ser muito bom. Enfim, tem uso cosmético, assim, até a Avon tem uma linha canábica, a L'Oréal, Tresemmé, tem muitas marcas que tem linhas canábicas, né, pra pele, tem máscara e tal. Então, assim, é uma coisa que a gente tá começando a entrar nesse universo, as pessoas estão começando a entender melhor, né, todos os benefícios que a cannabis pode trazer, mas é bem promissor. Agora, bom, vamos falar de questões de acesso, né? Como comprar, que eu sei que tá todo mundo ansioso pra saber onde que eu compro, quanto custa, como que é. Então vamos falar disso. Qual que é o lance, né? Também assim, não sou advogada, não posso dizer, meu Deus, é assim tal, mas dentro das coisas que eu li, pesquisei, nananana, a cannabis ainda é uma coisa proibida no Brasil, né? Então não pode cultivar, não é legal cultivar, não é legal usar recreativamente, não é permitido o uso cosmético. A única permissão que existe hoje no Brasil é para fins medicinais. E ainda assim, né, não é simplesmente, para fins medicinais, vou na farmácia e compro. Você precisa ter uma prescrição médica, você precisa ter uma indicação de tratamento para isso, e até um tempo atrás você tinha que importar. Aliás, até hoje você pode importar se quiser, porque o canabidiol passou a ser permitido, né? Então você pode entrar com um pedido lá no site da Anvisa. Eu fiz isso pro meu tratamento, né? Que eu ganhei um tratamento. Eu vou ter uma live mais pra frente
com o pessoal dessa empresa que me deu o tratamento, então aí eu vou falar mais especificamente desse tratamento. Mas é um processo bem simples, né? Você faz o cadastro no site da Anvisa com a prescrição médica, com o produto que você vai usar. Eles costumam responder rápido, autoriza, e aí você pode fazer a compra e vai chegar na sua casa. Agora, geralmente, as empresas apoiam esse processo, né? Então, eles vão te ajudar com, enfim, esses trâmites aí. Geralmente, as empresas que vendem cannabis hoje aqui no Brasil têm esse suporte, né? Para prescrição médica, para te ajudar nesse processo. Então, assim, a melhor coisa, se você quer fazer um tratamento com cannabis, é procurar essas empresas, essas associações. Então, a Abrace Esperança é uma instituição que tem autorização de cultivo no Brasil. É a única no Brasil que tem autorização de cultivar cannabis. Então, eles fornecem para muitos pacientes no Brasil. E aí é um óleo que acaba ficando, né, mais acessível e tal. E as pessoas, eu conversei com o pessoal que faz o uso aí do óleo da Abrace, você se associa a eles. E aí tem uma taxa, acho que é R$350 anual, e você consegue, né, todo o processo através deles e recebe o óleo. Então, eles também ajudam, eles dão apoio com esse processo aí de achar médicos prescritores, de você ter um acompanhamento no seu tratamento. E tem várias associações locais. Então, dependendo de onde você tá aí no Brasil, você vai achar associações, por exemplo, na sua cidade, no seu estado, e aí você procura essas associações locais que eles vão saber te orientar como que você faz, como é mais fácil, não. Importar realmente é caro, porque, né, a gente tá pagando em dólar, ou enfim, você tem todo esse processo, e geralmente são empresas, né, são indústrias farmacêuticas e tal. E aí essas associações, elas têm essa vantagem de ter essa coisa mais artesanal, né? Na verdade, a Abrace tem uma super estrutura, eles têm todo um processo de produção bem regulamentado, mas não é uma coisa tão comercial, assim, né? É uma ONG, enfim. Claro que tem um preço, porque todo o processo precisa se manter, mas varia, né? Aí, ó, estão falando aqui do preço, né? 3 mil e tal. Varia muito. Eu tive gente que falou aqui comigo que conseguiu comprar um frasco, não sei quantos frascos, mas por R$600 e durou 6 meses. Então, seria R$600 dividido em 6 meses. Esse foi o mais barato que eu ouvi alguém dizer. Eu acho que, em geral, pelo que as pessoas me falam, acaba ficando aí nos R$500 mensais, né? Mas muita gente me fala que gasta, sei lá, R$1.000 com medicação alopática, tem um monte de efeito colateral, passa mal, nananã. E, de repente, pode ser um bom investimento, né? Mas, mais uma vez, não é a solução milagrosa e você vai pegar todo o seu dinheiro e investir nisso, porque isso vai resolver sua vida. Não vai. Por isso que eu falo, o primeiro passo é se informem, se informem, se informem. Porque não adianta ir com essa coisa achando que vai resolver tudo, porque, né, precisa colocar na balança. Que dúvida? Rosana, você falou Gorete, tive a mesma dúvida. Qual dúvida? Perdi aqui. Enfim, então assim, importado, né, 4 frascos, R$3.000. Eu sei que o frasco na Abrace acho que R$600. R$600, acho que é. E aí ele dura, não, acho que até menos. R$600 dura mais de um mês, dependendo da dose que você usa. Então, assim, não é um tratamento super barato, né? Você não vai pagar R$20 no tratamento. Porém, às vezes você consegue distribuir isso. Então, eu tô fazendo um ajuste de dose ainda também no meu tratamento com cannabis, né? E é isso, vamos ver. A médica que tava acompanhando falou, ó, você vai tentar a dose de 0,5 ml, porque como não é óleo, a dose é um pouco diferente, tá? Então, não se baseie nisso. Tenta o 0,5 ml, depois o 75,
vamos vendo como você se sente, se você tem benefícios, se você não tem. E aí você precisa ir regulando. Tô melhorando do sono? Não tô? E eu conversei com vários outros profissionais também que ajudam a potencializar os efeitos da cannabis, né? Então, eu sei que ter um intestino funcional, você cuidar da sua alimentação, é algo que vai favorecer muito seu sistema endocannabinoide, vai favorecer seu tratamento. Então, às vezes você vai gastar R$1.000 no tratamento e você tá nem aí pro seu intestino, você vai estar jogando dinheiro fora. Então, por isso que eu falo que é um tratamento que não é igual ir na farmácia e comprar um Dorflex. Você precisa se apropriar desse tratamento, porque senão você vai perder dinheiro. Você precisa entender o que está influenciando isso, que outras coisas você precisa fazer, exercício junto e tal, porque vai ser esse conjunto, né, de coisas. Então, se vocês querem fazer o tratamento, né, como tal, como conseguir, onde comprar, procurem essas associações. Eu acho que dentro de tudo que eu li, de tudo assim, existe um processo de você conseguir, né, acha um médico, mas é mais fácil quando você tem a ajuda dessas associações locais. Joga no Google, procura, eu não sei dizer em cada cidade qual é a associação, eu sei que existem várias ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, e elas podem te ajudar com isso, né? Até tem, por exemplo, se você entra no site da Tronos, que é esse canabidiol que tá que eu tô usando, eles também têm apoio, eles têm médicos prescritores associados, então assim, faça isso acompanhado, não compre, né, no mercado negro, porque são produtos que você não sabe o que vai acontecer e tal. Aí, até falando do mercado negro, Gorete, eu vou te falar isso daí, ó, se eu tô fazendo uso da cannabis, por que que eu fico em crise, né? Gente, é isso, assim, outro dia me mandaram assim no meu direct, como que tá sendo o tratamento com CBD? Pelo visto não tá dando certo, né? Porque hoje você tá em crise. Gente, não é assim, não tem nenhum tratamento que você vai fazer e tipo, nunca mais, pronto, não vai mais ter crise, né? Eu gosto muito do tratamento com cannabis, mas isso não impede que uma hora ou outra eu talvez tenha uma crise. Eu não acho que ela funcione exatamente como os outros remédios. Uma, porque os outros remédios, pra mim, nem benefício trazem, né? Principalmente na dor. Os efeitos colaterais são bizarros. Quando você pensa num tratamento natural, né? São moléculas muito maiores, eles têm substâncias que se moldam muito mais no nosso corpo do que os tratamentos alopáticos. Então, o impacto é muito menor, né? Ele ajuda o seu corpo a se recuperar. Ele não tá te dando um negócio ali para te anestesiar. Ele tá estimulando a sua saúde e não só tentando resolver a sua doença, né? Então, eu sou muito adepta de tratamentos mais naturais por causa disso, porque ele ajuda a promover o nosso bem-estar e não só remediar a doença, né? Então, assim, o tratamento com cannabis, na fibromialgia, não existe assim, isso tirou a dor, né? Eu sei que tem muita gente que fala, eu fiz o tratamento sei lá o quê, eu entrei em remissão, nunca mais eu tive dor, não. Ótimo, que bom que deu certo pra você, mas não é a realidade de todas as pessoas, né? Eu já fiz 1 milhão de coisas e tudo mais tal, e vira e mexe eu tenho uma crise, eu tenho um negócio, e agora é isso, assim, não tô fazendo exercício, eu tô passando por várias coisas muito intensas emocionalmente na minha vida, então é natural que eu tenha dor e tal. Mas é um recurso e, inclusive, a cannabis é usada em tratamento de dependência química, né? Para desmame de medicação controlada também. Então, assim, são escolhas, né? Se você tá bem com um tratamento controlado, né? De medicação controlada e tudo bem também, né? A cannabis não é assim, tem que usar cannabis e não outras medicações. Não, é só uma alternativa. É mais uma possibilidade que tem um potencial muito grande, tem tido resultados muito bons para muitas pessoas, tem efeitos colaterais praticamente irrelevantes, assim, né?
Então, é uma alternativa, né? Como eu falei, não é a solução mágica, não é pronto, é isso que resolve a fibromialgia, mas é uma possibilidade. Então, é meio nesse sentido assim. E aí é isso. Então, falando ainda de acesso, né? Como comprar, tem essa questão aí. Daisy, já você vai entrar, tá? A nossa convidada especial para compartilhar um pouco a experiência dela. Eu queria falar só dessa questão do acesso, né? Então, por meios legais, você pode fazer isso da importação. Então, você coloca na Anvisa lá o seu pedido de canabidiol e aí vem, beleza. Pela Abrace, por essas associações, você consegue o óleo full spectrum, que chama, né? É o óleo completo da planta, não é só uma substância isolada. E no caso da fibromialgia, né, o uso do THC junto, que é essa outra substância, além do canabidiol, ele tem um efeito bom na dor. Então, tem muita gente que me fala que estava usando CBD, e aí quando colocou um pouquinho de THC junto, teve um efeito mais significativo na dor. Porém, tem pessoas que com o canabidiol só já tem um efeito maravilhoso. Tem pessoas que, enfim, demora para ajustar. Eu acho que a Daisy vai poder falar bastante disso, do ajuste de tratamento, pelo que eu me lembro. E aí, gente, além desses meios legais, a gente sabe e a gente não pode fingir que não existe os meios não regulamentados de acesso, né? Então, tem muitas pessoas que fazem cultivo caseiro da planta. Tem várias iniciativas, vários projetos que estimulam isso, inclusive. Só que é um movimento, né? Praticamente é um ativismo. Porque é uma coisa que não é permitida na lei, mas muitas pessoas lutam por isso, pelo nosso direito de ter acesso à saúde, pelo nosso direito de poder cuidar do nosso corpo com um tratamento natural. Então, tem muitas pessoas que fazem cultivo não regulamentado, e aí isso não é permitido pela lei. Então, assim, é um risco que existe. E existem pessoas que conseguem autorização de cultivo legalmente, né? Mas aí é um processo que envolve advogado, você precisa entrar na justiça para conseguir isso. E aí tem pessoas que conseguem o habeas corpus para produzir a própria medicação em casa. Então, assim, eu queria falar sobre isso com vocês, porque é uma questão que existe, a gente não pode ignorar. Tem também pessoas que vendem não regulamentadamente, né? Também de produção caseira. E aí tem que ter um cuidado muito grande da procedência desses óleos, né? Porque a gente não sabe o que tem ali. Então precisa ser uma coisa de confiança, precisa ser um produto certificado, precisa ser, né, alguma referência você tem que ter para não comprar um produto e gastar dinheiro em algo que não vai ter benefício nenhum para você. Então você, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E também com a questão legal, porque existem muitas coisas acontecendo aí, mas que não são regulamentadas. Então, por isso que eu falo, se informem, né? Tem vários sites que falam sobre isso. Se você começa a pesquisar, você vê que tem várias pessoas falando sobre isso, sobre cultivo, ensinando a fazer cultivo. E eu sei, porque já falaram comigo aqui também, muitas pessoas que fazem o cultivo, mesmo sem autorização da lei, fazem o cultivo porque usam para o seu próprio tratamento, porque tem filho com epilepsia, porque tem pessoa na família com Alzheimer, porque tem dor crônica. Então, assim, existe um movimento de pessoas em busca, né, da regulamentação do uso da cannabis e tudo mais. Então, só tomem cuidado com isso se vocês forem comprar. Ainda mais que tá muito popularizado, né? Óleo de cannabis, canabidiol. Naturalmente, como qualquer outra coisa, as pessoas podem se aproveitar disso. Então, saibam disso, né? E se vocês quiserem optar por esse caminho de autonomia no cultivo, pesquisem também. Tem muita gente para orientar isso. Pesquisem na internet, vocês vão achar. Eu não vou falar muito sobre isso, porque não é a proposta aqui. Mas só para vocês saberem que existe. E tem gente, inclusive, que usa a maconha fumada mesmo, porque não tem acesso ao óleo, porque é muito caro, acaba, né, comprando a flor e fuma tal, porque, enfim,
não consegue ter acesso a uma prescrição, não consegue ter, né, uma consulta, como falaram aí, que às vezes é caro. Mas assim, eu acho que em geral procurar as associações pode ser um bom caminho, tá? Em questão de acesso a isso. Teve gente que me falou que entrou na justiça contra o plano de saúde para conseguir o tratamento e conseguiu. Então o plano de saúde está pagando o tratamento com cannabis. Tem gente que entra contra o governo e consegue também, né, com uma ação, ter o fornecimento desse tratamento. Mas aí são processos que envolvem, né, ações judiciais. Mas, para quem tem interesse, é uma possibilidade também. Então é isso. Aí os custos vão variar, né, como eu falei, da dose. Deixa eu ver que me perguntaram aqui se eu só faço esse tratamento, né? O meu tratamento, né, a base do meu tratamento da fibromialgia é não medicamentoso. Sempre foi. E assim, eu tô fazendo o tratamento do canabidiol não tem muito tempo, porque eu ganhei o tratamento. E ganhei um tratamento e ganhei também um óleo de THC que eu tô testando, né, pra ver. Eu gosto, eu já usei em outros momentos também da minha vida o tratamento, mas nunca de uma forma tão, né, direitinho, como eu tô fazendo agora. Então, enfim, gente, não tô conseguindo acompanhar todas as perguntas aqui que vocês estão fazendo. Mas é isso, meu tratamento, a base é não medicamentoso. A cannabis não é a base do meu tratamento. Eu tô fazendo como uma experimentação pra ver se eu tenho benefício na dor, assim. E eu tô sentindo bastante benefício, tô achando legal. Mas não é nisso que eu me apoio pro meu tratamento. Meu tratamento, a base é na atividade física, na alimentação e na terapia. Muita terapia, muita terapia. Porque pra ajudar a gente a lidar com tudo isso, né? E cuidar do estresse, cuidar desse nosso autocuidado mesmo, né, em relação à fibra. Até a terapia cognitivo-comportamental é um tratamento que tem muita eficácia na fibromialgia, né, cientificamente tem, e para quem tá meio de paraquedas aí, né, o tratamento mais eficaz, né, recomendado cientificamente, com o que a gente tem hoje na literatura científica, é não medicamentoso da fibromialgia. O tratamento medicamentoso, ele entra como um complemento, principalmente em casos de comorbidades, em casos de distúrbios, né, como depressão e ansiedade, quando a pessoa não tá, né, tá numa fase que tá precisando muito, caso de transtornos do sono, que mesmo assim, no caso de distúrbios de sono, eu não sou fã do tratamento alopático de maneira nenhuma, porque eu acho que ele é muito prejudicial pro sono. Mas enfim, são escolhas também, cada organismo é um organismo. Então, assim, tem gente que se dá muito bem com a medicação e tá ótimo. Tem gente que não. Então, assim, pra mim não foi bom. Eu sou muito sensível a medicamentos, assim, a qualquer coisa. Tava até falando, acho que com a Daisy mesmo. Eu vou chamar ela, inclusive, já. Daisy, vou te chamar que eu tô falando muito. Eu sou muito sensível, tipo assim, eu passo mal até com pó de guaraná. Então, pra mim não rola, entendeu? E aí a gente tem evidência, né, na literatura. Te chamar. O benefício vem realmente com essas outras intervenções, né, não medicamentosas. Então, é isso, sim. Mas o tratamento com cannabis está me ajudando. Agora eu tô gostando, né, o THC. E a Daisy vai poder falar. Uhul! E aí, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa Falei pra noite para caramba. todo mundo. Boa noite, Lívia. Vou Você deixar estava com dando você sua agora. aula, né? Vou deixar a Você aula viu que pra a gente está você agora. com o mesmo foquinho de Então, fibromialgica? a gente tá com um visual hoje parecido, adorei. Aquele visual prático, tranquilíssimo. Muito bom. Então conta aí, vai. A gente fez uma live anos atrás, né? Acho que você começou a usar o tratamento aí com Nossa, cannabis. Nem era permitido, né? O canabidiol ainda, né? Autorização e tal. é. Então, conta assim um pouco dessa sua trajetória com a cannabis, com a dor crônica, tudo que você veio aprendendo. Compartilhe. Vou ficar só Certo. ouvindo agora.
Olha, eu vou focar mais no tratamento com a cannabis, né? Mas, assim, só para não cair de paraquedas e sair falando, eu vou contar um pouquinho. Como eu falei, não vou me estender, porque a minha dor é de muitos e muitos e muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, eu já me lembro de ter dor. E aí, assim, eu já fiz muitas coisas, né, nesse caminho aí. Já tentei várias coisas que me ajudaram, que deram certo, e muitas coisas também que não ajudaram, algumas que a gente até passa mais mal do que bem, né? Uhum. E aí fui aí tentando. É, E aí, em 2016, eu comecei a fazer um acompanhamento, assim, consistente mesmo com um reumatologista, né? Desse ano para trás, de 2016 para trás, eu ia meio assim, sabe, pingado um tempo ali, aí o tratamento não funcionava, aí eu deixava para lá, não fazia mais nada. Aí eu ficava ruim de novo, aí buscava de novo, aí... E assim foi. E até que em 2016 eu encontrei um médico que eu gostei, que eu me identifiquei e que, assim, eu estava bem disposta mesmo a seguir um tratamento, acompanhar bem direitinho, porque eu não aguentava mais, né? Fica esse vai e volta, trata, melhora, piora. Eu estava, assim, enlouquecida. Aí fiz tratamento medicamentoso, né, de 2016 por um tempo aí pra frente, né? Foi mais ou menos uma ponte para que eu pudesse me restabelecer um pouco, né, com essas medicações e pudesse fazer outras coisas, pudesse ter assim autonomia, força mesmo para poder aplicar outras coisas no tratamento. E aí, em 2018, eu comecei a fazer o tratamento com cannabis medicinal. Na época, eu importava, né, era um pouco mais burocrático do que é agora. Não tinha, assim, muitas opções. Isso está melhorando, né? Parece que está se ampliando mais, né? Está melhorando o acesso, apesar de ser ainda caro para muitas pessoas, né? Mas eu acredito que está melhorando, porque quando eu comecei que eu tinha que importar, eu tinha mesmo que importar, porque era muito complicado, não tinha como fazer aqui no Brasil. E aí eu pagava uma fortuna e era o CBD puro, né, o isolado. E aí eu tive melhora em muitos sintomas, né? Tive melhora da fadiga, do sono, do fog, assim, eu melhorei muito, mas eu continuava com muita dor. Aí a gente foi tentando, né, mudar as doses, coloca isso, aumenta, junta outro medicamento de cannabis, porque tem vários, né? Tem a Uhum. cápsula, a pasta, o óleo, o vape, em dosagens assim diferentes. E aí eu fui tentando, né? E aí sempre me sentia bem com esses outros sintomas, mas a dor sempre me atrapalhava muito, 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 muito. E aí eu comecei a buscar mais aliados para o tratamento de canabidiol, né? Ou seja, tentar me alimentar melhor, buscar mais informações da alimentação na fibromialgia, ser mais, assim, protagonista mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que ser protagonista do nosso tratamento. Não pegar um papel e falar, vou sair fazendo tudo isso aqui que ciclano mandou. Orientação médica é importante? É muito importante. Mas a gente precisa sentir o que está dando certo, o que faz sentido para a gente, o que a gente quer para a nossa vida, né? E aí foi quando eu comecei a buscar mais, a ser mais ativa mesmo, né? E colocar outros elementos no meu tratamento. E aí, depois de um tempo importando, eu consegui comprar no Brasil, né? Pela Abraço e Esperança, que a Lívia
já mencionou. E aí, o óleo full spectrum, que é tem, né, vários componentes da planta, não só o canabidiol isolado. E aí, isso começou a fazer mais efeito na minha dor. Eu conseguia eu me sentia melhor, assim. Eu ainda não cheguei, assim, numa dose que é a melhor para mim, ainda estou buscando, né? Mas eu acho que eu tô perto, porque eu já melhorei bastante aí, e já ajustei algumas vezes as dosagens, né? E aí tenho tido essa postura, assim, de pesquisar, de ler, de me esforçar em vários outros aspectos. Hoje, a cannabis é o meu principal tratamento, é a base do meu tratamento, porque eu não sigo uma rotina de atividade física assim, muito certinha, eu ainda tenho E você bastante tem dificuldade. fibromialgia e você tem outras condições de dor também, né? Isso, tenho. Eu tenho um tipo de artrite e aquelas coisinhas assim, que uma bursite aqui, tendinite ali, não sei o que ali, né? Essas Temos. inflamações, né? Todas espalhadas, que eu acho que vocês sabem o que é, né? Mas a artrite veio mesmo recentemente. Eu fui diagnosticada no final, assim, de 2019. Foi decorrente de uma infecção do Zika vírus, que deu, assim, um gatilho no meu corpo, né? Tinha alguma coisinha lá dormindo e acordou. Né? A teoria é de que tenha sido por isso, né? Que surgiu nesse momento. E aí, isso complicou bastante o tratamento da fibro, porque dá aquela bagunçada, né? Uma coisa mistura com a outra, uma dor puxa a outra. E aí eu fui, né? Muda a alimentação aqui, faz isso ali, faz terapia, muda a dose da cannabis, faz um monte de coisa, né? Buscando aí o conjunto que dava mais certo, que dá mais certo para mim, né? Porque, assim, por mais que seja bom para às vezes a mesma coisa exata não vai ser tão bom para o outro, né? Como a gente vê com tudo. Mesmo com tratamento medicamentoso, com o óleo de canabidiol, enfim, cada um tem uma dose que vai dar mais certo, uma abordagem que dá mais certo com o corpo da pessoa, porque somos únicos, né? Cada um de nós. Sim. A minha irmã que tá aqui na live, ela tá super participativa agora porque ela tá com dor crônica, ela tá interagindo. E ela perguntou se o Olha só. canabidiol precisa ser sempre acompanhado por um médico, né, o tratamento. Aí eu quero só aproveitar para falar que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mora em Portugal e falou que lá vende, assim, canabidiol na farmácia, né? Tem vários países que vende, ele não é um medicamento Tem controlado. vários países. Então as pessoas podem simplesmente ir lá comprar e aí tem uma propagandinha, né? Quer dormir melhor, quer não sei o que e tal, compre canabidiol. Assim como aqui a gente toma, sei lá, ciente de medicamento, que tem um monte de medicamento que você não precisa de receita na farmácia, você vai lá e faz automedicação, e isso não é certo, é a mesma coisa que canabidiol, né? Se você quiser fazer Uhum. automedicação, você pode fazer, mas o ideal é sempre ter um acompanhamento, né? Ainda mais com o canabidiol, com a Sim. cannabis que a Deise está falando, assim, tem ajuste de dose, tem, né, outras coisas. A Deise é uma pessoa que foi atrás da informação, estudou, foi, né, ela está engajada com esse movimento. E isso é fundamental para a gente poder né, se apropriar Uhum. desse tratamento, da nossa saúde, entender, putz, a Lívia fez o tratamento assim, 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 mas para mim eu acho que faz mais sentido assim. Para mim a pregabalina é bom, Uhum. para mim foi horrível, para outra pessoa pode ser ótimo. Tem um monte de É gente que usa verdade. pregabalina e gosta da pregabalina. Eu detesto pregabalina. Mas não é porque eu detesto ela para mim que eu acho que ninguém tem que usar pregabalina. Agora, são coisas que a gente precisa
e entendendo, né? E a cannabis, ela dá essa possibilidade de um alívio muito grande dos sintomas, exatamente por agir em um sistema que é muito complexo, né? Quando você Uhum. fala em, pregabalina, por exemplo, duloxetina, é uma molécula que é muito pequena. Ela é assim e ela tem um efeito assim, que ela vai ligar em X receptores. Quando a gente fala de um óleo, né? Ainda mais esse óleo completo aí da planta, a gente vai agir em muitos sistemas por causa do sistema endocannabinoide. Então, a tendência é que você tenha um bem-estar maior, né? A maioria dos estudos de medicamentos farmacêuticos, né, controlados para fibro, eles avaliam só dor, ou avalia dor e fadiga, assim, não Uhum. tem uma complexidade do caso. E aí isso atrapalha muito, né? Porque, É enfim, verdade. a gente é muito mais E do que a essa dor, né? questão, nossa, totalmente. E essa questão de olhar assim só para a dor, né? Ah, quero tirar a dor. A gente sabe, né, que até hoje, né, aqui mais de 2021, não tem uma cura para fibromialgia que é comprovada, que é estudada, que tem o caminho certinho ali para fazer. Não existe. Então, o que acontece? Se a gente ficar tratando a dor, vou tomar um remédio para dor, estou sem dor, e larga, não faz mais nada, não adianta, uma hora o problema vem, né? Eu acho assim que o maior intuito de um tratamento que dê certo não é para a gente se acomodar e falar, tô livre. Não, pelo contrário. É para você estar um pouco mais disposto, para você estar um pouco mais preparado fisicamente para fazer o que precisa. Né? Então, precisa fazer Uhum. atividade física, isso, aquilo, nossa, Lívia, mas eu estou morrendo de dor, eu não aguento sair da cama, o que, que eu vou fazer? Né? Como que a gente segue um tratamento certinho enquanto está morrendo, morrendo, morrendo Uhum. de dor sem aguentar pôr o pé no chão? Né? Aí, a partir do momento que começou a ajudar, começou a funcionar, é para a gente continuar caminhando e não ficar dependente daquilo, né? Perfeito, perfeito, exatamente. E acho que é muito isso. Você falou que não segue uma rotina de atividade física e tal, né? Eu, assim, eu sinto muito, muito, muito os efeitos da atividade física e eu tô sem fazer. E tá sendo muito difícil. Eu sei que eu tenho que voltar, não estou conseguindo. Então eu tô, assim, usando essa ajuda agora do THC para ver se eu consigo me estabelecer um pouco melhor em retomar, né? Isso. A mesma coisa vale para Uhum. distúrbios de sono, para síndrome do intestino irritável, que inclusive a cannabis pode ter algum efeito nisso também. Então, assim, é bem isso, assim, você trabalhar essa sua disposição para poder se cuidar melhor, né? Para poder Uhum, é verdade. realmente mudar o seu estilo de vida e fazer coisas que se cuidam melhor. Então, eu acho que dor crônica é um chamado para viver direito, sabe? Assim, não pode falar, tipo, ó, Não larga a pode mão, abandonar. empurra com a barriga. Não, você tem que se alimentar bem, você tem que cuidar do seu corpo, valorizar seu corpo, Uhum, né? E isso vai influenciar sono, enfim, é são verdade. muitas coisas, né? Não tô E conseguindo ler uma as coisa perguntas. assim que eu sempre falo, eu falava assim desde o início que eu comecei a falar do meu tratamento com cannabis, é que eu, pessoalmente falando, eu tinha uma expectativa assim gigantesca, gigantesca quando eu comecei a usar cannabis medicinal. Porque eu já estava muito cansada e eu estava com muita dor e eu não aguentava mais fazer mais nada, estava assim estafada. E aí eu olhei aquilo assim como aquela Vai luzinha resolver tudo. brilhante que eu falei assim, nossa, vai ser a resolução dos meus problemas, vai ser agora, é agora. Só que aí a gente tem umas decepções aí, porque não é assim que funciona, né? Não é aquele, milagre maravilhoso, nunca mais vou ter dor na vida. Daqui uma semana que eu estiver tomando óleo, vou estar ótima, né? Resolveu. Então, vamos com calma, né? Não tenham, assim, essa visão milagrosa. Eu Uhum.
adoro fazer o tratamento com cannabis medicinal. É algo assim, que deu muito certo para mim. E eu defendo muito isso. Mas não é milagroso, né? Não é uma coisa que vai fazer a gente ficar bem, 100% bem para sempre, nunca mais ter dor e etc e tal. Né? Que já falamos e repetimos que é complicado. E depende muito também da pessoa, né? E assim, depende de tantos fatores, porque, por exemplo, alguém que está com muito uso de medicação controlada por muito tempo, tem um organismo totalmente diferente de alguém que não usa medicação controlada. Então, até nessa transição de tratamento, você precisa, né, recuperar seu corpo. Se você tá, o pessoal tá falando aí de clonazepam, de viciado em remédio, é muito difícil fazer desmame de clonazepam, de medicação assim, ansiolítica, para dormir. Então, não é que você vai pegar e vai conseguir trocar, você vai ter um período para restabelecer a sua saúde, né? E aí muita gente fala assim que o tratamento de cannabis não funcionou para mim. E aí eu fico muito questionando assim, isso, o que será? Como será que essa pessoa fez o tratamento? Qual era a expectativa dela? Será que ela achou que ia curar, não curou, então não funcionou? Então, acho que a E a Paty falou aí questão que não existe da... cannabis medicinal, assim, o uso medicinal da cannabis, né? Eu acho que cannabis medicinal é o termo que as pessoas estão usando, né? Para, enfim, que está popular aí. Mas é que nem, né, a gente fala, a cannabis é medicinal, né? E aí não existe É outra. verdade. Mas enfim, E eu acho essa que é uma questão questão de. que você falou assim, de não funcionar e tal, tem a parte do acompanhamento médico também, né? Porque eu usando já há algum tempo, eu falo, gente, é muito difícil. E, assim, quem se dispõe a fazer isso por conta própria é um tiro, assim, no escuro. Porque é quantos miligramas do quê? De que substância? Quantas gotas Como? vale do quê? Né? É É, muito difícil. É uma área, assim, que é muito específica, que não é do nosso conhecimento, né? Então, sim, assim, o que total. não funcionou, né? O que as pessoas falam que, Sim. não funcionou, não foi bom? Tem muito assim, cada caso é um caso, né? Uhum. É porque também acho que gera uma expectativa, né? Assim como outros tratamentos, tem gente que sai falando na internet e tal, que assim, ai, mudou minha vida. Nossa, eu comecei em uma semana, eu já não tenho mais dor. Então, assim, tem gente que às vezes o corpo estava preparado para aquilo, ela tinha um outro nível de desequilíbrio ali no organismo, né? Tem pessoas que estão com o sistema muito mais afetado do que outras. Então, assim, tem gente que tem que fazer essa regeneração do intestino, do sono, aí são processos mais complexos, né? Agora, tem pessoas que Uhum, realmente, nossa, toma e começa a ter um efeito incrível muito rápido, e tem pessoas que não. Então, acho que essa é uma questão bem delicada, assim, da gente saber que o nosso corpo é nosso corpo, né? E apesar dessa é verdade. frustração, tipo, tem gente que tomou e teve efeito em uma semana e eu não. É a vida, entendeu? É seu organismo, são outros aprendizados, são Uhum, outros caminhos que você vai ter que buscar. E isso do acompanhamento é importante, né, nesse sentido, porque eu acho que até para quem é profissional de saúde, é um assunto muito novo, é um assunto que não se fala nas universidades, é um assunto que as pessoas não estudam, é ainda muito mais para quem tabu não é da área. ainda. Muito, muito preconceito ainda, as pessoas falam coisas muito nada a ver, né? Tipo, sei Uhum, lá, e sabe que me revolta demais mesmo, assim, tava falando hoje com algumas pessoas, porque cachaça tá à venda e é acessível para qualquer um, inclusive menor de idade, né? uhum, Porque todo mundo bebe. é E verdade. as pessoas bebem e bate na mulher e mata a família e sai dirigindo e tem acidente e fica violento. Todo mundo conhece alguém que passou algo assim, nesse tipo aí. Todo E mundo conhece a, alguém, porque tá aí, tá Sim, livre. total. O álcool é uma coisa extremamente prejudicial em termos de saúde, em termos sociais. É uma coisa muito mais devastadora, né? Mas não tem nem comparação com a cannabis. E aí tem toda essa história em Uhum, torno da cannabis, sendo que o álcool tá aí, o cigarro tá aí, causando câncer,
né, custos altíssimos em saúde pública, se a gente pensa nessa perspectiva, várias pessoas morrendo. Tem aí o Alcoólicos Anônimos, né, para dizer, você não tem o Maconheiros Anônimos, você tem o Alcoólicos Anônimos, de pessoas que têm alcoolismo e têm muita dificuldade de se livrar desse vício. Então, enfim, hipocrisia. Como que é? Enfim, a hipocrisia. Mas Complicado, é eu complicado. É conversei muito com uma social, consultora né? muito, muito social. E aí eu recomendo até documentários, né? Na Netflix tem vários documentários sobre cannabis que trazem esse panorama, sabe? Por que estamos Uhum. nesse momento hoje com a cannabis, assim, sabe? E a história também, eu não vou dizer aqui, porque eu não tenho, assim, domínio. Eu já vi, assisti e tal, mas, né, você explicar é outra coisa. Mas tem a história, né, do porquê a cannabis tem tanto tabu, né, de onde veio esse preconceito. Tem toda uma questão Uhum. histórica que vem arrastada nisso, Sim. né? E Total, uma que não é questão. nada a ver com a planta em si, assim, são outras Uhum. coisas que geraram, então, né, é outra coisa. Sim. Eu conversei com uma consultora canábica recentemente, inclusive, que me recomendou um óleo de THC, né? E ela estava falando do protocolo de atendimento dela, que ela faz uma avaliação do estado de saúde da pessoa antes de começar o tratamento. Então, muitas vezes ela recomenda um detox também para a pessoa poder receber a cannabis e ter um efeito. Então, assim, eu acho que esse é o diferencial de ter um acompanhamento, né, com alguém, de entender que Uhum. recursos você pode usar também junto com o seu tratamento para melhorar. Tem a doutora Marina Barbosa que faz aromaterapia para potencializar tratamento com cannabis, é super legal. Então, você começa a... Você estimula essa sua autorresponsabilidade, né, no tratamento, e que na fibromialgia é fundamental, assim. Eu acho que dor crônica, em É geral, verdade. exige esse automanejo, que é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, né? E que vai ser muito importante. Eu acho que perguntaram com quanto tempo você começou a sentir melhora com o tratamento. Certo. Se eu não me engano, depois de 1 ou 2 meses, vou ter 2 aí, né, mais ou menos 2 meses. Lá, quando eu comecei a usar aquele que eu falei que eu importava, né? Daí eu comecei a sentir melhora no sono, no fog, né? No cansaço, mal-estar, aquele peso, assim, melhorou muito com, vou dizer, uns 2 meses aí, mais ou menos. Eu não lembro exatamente, mas foi um tempinho. Né? Daí eu Uhum, fui legal. seguindo. E aí a mesma coisa quando eu comecei a usar o óleo completo, né? Ele ajudou bastante na minha dor, mas aí também foi um tempinho. Vou dizer 1, 2 meses também. Legal. E você pode falar do custo? A minha irmã é Sim, jornalista, ó, posso detalhe, sim. a menina tá fazendo uma matéria sobre cannabis aqui, né? Essa Lari AT aí. Gente, que Ela tá tipo, chique! daqui a pouco vai sair ali, hein? Toma Muito cuidado. bom! Arrasou! Já li todos os tópicos, tudo bem Já tá. profissional. Então, vou falar de quando eu comecei a usar lá em 2018, o pedido que eu fazia para importar era mais de R$ 2.000. Uhum. E Pro aí eu mês? até conversei, então, aí é que tá, eu até conversei com o meu médico, né, pra gente fazer um bem bolado e tal, porque teria que ser esse valor por mês, e era impossível, inviável. Então Uhum. a gente, né, mexeu um pouquinho na dose, diminuiu um pouco e tal, para eu conseguir comprar. Né? E aí é aquela coisa, foi a dose ideal? Não, mas ajudou, ajudou, né? Ajudou Uhum. numa parte ali. E aí, quando eu passei a comprar na Abrace, tem a, aquele valor que paga, né, para você se tornar assim, certos um associado.
né? Para você, você paga uma anuidade, que, se eu não me engano, foi 350, que a Lívia também tinha já comentado. Uma pessoa me E falou aí hoje dessa taxa. tem essa taxa que você paga uma vez ao ano. E aí eu uso 2 óleos diferentes juntos, né? Tantas gotas de um, tantas gotas do outro. E cada um deles, eu estava até vendo isso, não estou com a tela aqui, foi em torno de 400 e alguma coisa, cada frasco grande, cada frasco de 100 ml. Mais 90, 100 reais mais ou menos de frete. No final deu 1.000 e pouco. Só que esse 1.000 e pouco, para mim, durou um ano. Eu Nossa. comprei há um ano atrás, e aí tá acabando só agora. Vai durar até mais de um ano, porque eu ainda vou fazer o novo pedido, aí vai um tempinho para chegar, porque eu não me lembro o estado que a Abraço fica agora, né? Mas, É na enfim, é o Paraíba, né, eu tempo. acho. Eu acho que eu não tenho certeza agora. E aí é o tempo, né, de chegar, vai um tempinho aí para entrega, e eu vou pedir agora. Então, assim, colocando na ponta do lápis, eu acho que vale a pena. Assim, para mim, tá valendo bastante a pena o Uhum. custo-benefício, porque me ajuda Não, bastante. total, né? Se você pensar que a do Loxatina, né, o Cymbalta, é o Cymbalta, né? É uns R$ 400. Eu lembro que minha irmã tava usando, sim, e aí, tipo, né, com altos efeitos. É É que no verdade. caso dela não é essa irmã, é outro que era outro intuito, mas, enfim, é um tratamento caro, né, também. E convenhamos que quando a gente faz o tratamento medicamentoso com fibromialgia, você dificilmente toma um remédio só, que seja o Cymbalta, por exemplo. Vai ter ali uma vitamina não sei do que, mais um remédio não sei da onde, outro. Uhum. São várias Não, coisas, tem né? Eu já gente tomei que vários remédios chega. assim, e é bastante custo. Tem gente que chega pra mim falando que tá tomando, assim, 8 medicamentos pra fibromialgia. Aí eu não me Nossa, conformo, porque a pessoa vai num é muita médico coisa. passar um, aí ele vai para outro passar outro. Nenhum se dá o trabalho de, sabe, refazer o plano terapêutico e a pessoa Uhum. tá com remédio em cima de remédio, já nem sabe mais o que que é sintoma, o que que é efeito colateral. Então é E assim, você aí, mascara é muito, aquela né? coisa. Leiam, pesquisem, né? Sejam os autores, os protagonistas dos seus tratamentos, né? Daisy motivacional, gostei. Momento, momento Muito bom. motivacional. Vocês conseguem, Você pode. gente. Você Mas pode. é muito isso mesmo, né? Esse protagonismo, assim, é fundamental. Até cientificamente as pessoas falam disso, né? Do quanto é importante o envolvimento mesmo do paciente. Eu vou aproveitar uma pergunta da minha irmã jornalista aqui, que eu sei que ela está perguntando tanta coisa, mas ela falou da diferença do cigarro de maconha e os produtos medicinais, né? Qual que é a diferença na questão de melhora de sintomas? Eu acho que é uma coisa importante, porque muita gente hoje me mandou mensagem falando que fuma porque, Uhum. enfim, não conseguiu acesso, não sabia como fazer, estava mais fácil, né? E aí tem toda uma questão que é complexa, porque existe a maconha prensada, que é uma maconha que vem com um monte de coisa, né? Que você não sabe o que é. Uhum. Existe uma maconha que é mais Porcaria. pura, que são as flores, só que aí o custo é super alto também. E qual que é a questão, né? Além dessa questão de procedência do produto, que existe também com o óleo, existe a questão de que fumar traz um impacto para a nossa saúde, né? Traz um impacto para o nosso pulmão. É diferente de assim, você não vai fumar o dia inteiro também, né? Quer dizer, tem gente que fuma, mas a ideia, eu acho que se fosse um tratamento medicinal, não A ideia seria não isso, é essa. né? Cada um nas suas escolhas, mas acho que não era isso. E aí tem um prejuízo. E a questão é a dose, né? Porque com o produto controlado, né, com o extrato, com o óleo, você sabe a dose que você está ingerindo, você consegue fazer um ajuste para que isso realmente seja um tratamento e você consiga
né? Que nem a Deise falou, eu aumentei, eu diminuí a dose porque ela sabe. Quando você fuma, você não tem esse ajuste. Então é uma coisa meio assim, depende, você não sabe a concentração de THC que tem naquela flor, você... Então fica Uhum. uma coisa, né, mais difícil. Porém, o efeito vai ser o THC e o canabidiol estando dentro do seu corpo, você vai ter efeito assim como nos produtos. A questão é que dentro de um tratamento fica mais difícil, né, de você fazer esse manejo. Uhum. Então, acho que isso é importante, assim, né? E aí a Paty está falando também da ingestão, que funciona muito para ela. Se eu não me engano, Paty, acho que não era fibromialgia que ela tinha, ou era mãe dela, de alguma coisa assim. Mas a ingestão, ela é uma coisa que eu tô conhecendo, assim, recentemente também. E, de fato, ele tem um tempo de duração no nosso corpo maior. Então, por exemplo, quando a pessoa fuma, muito rapidamente o corpo metaboliza e consegue excretar, né, as substâncias. Na ingestão, você tem ela ativa na sua circulação por mais tempo, então o efeito fica prolongado. Uhum. Parece ser uma coisa interessante. Tem pessoas que falam de culinária canábica, inclusive tem uma pessoa que se chama Lívia, que é maravilhosa, chama Lilica, e ela fala de culinária canábica, por exemplo, ela faz um azeite canábico e aí ela usa pequenas doses ao longo do dia, por exemplo, né? Então você consegue Uhum. distribuir, mas aí já é um nível mais avançado de tratamento, né? Já É exige um, é. um outro nível de estudo, mas é uma possibilidade também. Então, assim, muitas possibilidades, né? Ó, as pessoas perguntaram médicos prescritores de cannabis, né? Como falei, procurem as associações, né? Tem uma médica aqui que é prescritora de cannabis, Flávia. Aí, ó, acabei de falar, ela já mandou. A Flávia, ela é uma psiquiatra Já incrível, sei. uma fofa. Ela prescreve, mas assim, procurem as associações, né? Procurem. Eu não sei dizer assim uma lista, recomendações de médicos prescritores, mesmo porque eu não gosto muito de recomendar médico, porque ele pode ser prescritor de cannabis e ser um, assim, eu não vou falar palavrão, mas né, ser um nada a ver do mesmo jeito. Então, Uhum. eu não recomendo porque eu não conheço. Mas procurem as associações. E aí, quem perguntou de preço, como comprar, nananã, voltem na live, eu vou deixar gravada, porque a gente falou de tudo isso, das associações, né, dos caminhos. Uhum. Vocês vão poder entender melhor. Sem contar que, só um último comentário aqui em questão de recomendar médico, né? Claro que existem os que são muito bons, que se importam e buscam, né, um caminho junto com o paciente. Mas tem a questão da identificação do paciente também, né? Que ele se identifica mais e acredita e dá aquela, né, aquela Match. liga, né? Porque, assim, teve uma vez que eu fui buscar um neurologista e aí fui por uma indicação de um colega que passava com ele assim há muitos anos e nosso tratamento dele era maravilhoso, só que era para outra coisa, não tinha nada a ver com dor Uhum. crônica. Aí falei, nossa, ele é um ótimo médico. Fui lá, ai, só passei nervoso, gente. Enfim, tem dessas coisas aí, Então, né? fibromialgia também é complexo, dor crônica é complexo, né? Dor crônica em mulheres é Sim. complexo. Então, assim, né? Desculpa, homens, mas eu sempre dou preferência para médicas mulheres. Então, a Flávia tá aí, ó. A Josi está perguntando. Fala aí, Deise. Eu vou. Se No você já der no reumatologista? reumatologista, eu vou, faço acompanhamento. Eu vou normalmente a cada 8 meses. Se eu tô um pouquinho mal, eu vou a cada 6 meses. Se eu tô melhorzinha, eu vou a cada 10 meses. Você usa alguma outra medicação com o reumatologista? Para a fibromialgia, não. Uhum. Eu tomo uma medicação para artrite e estou tomando agora, mais recente, uma medicação para ansiedade. Uhum. Porque a minha tava assim lá nas alturas, no pico do pico, lá do outro lado, né? Uhum. Mas pra dor da fibro mesmo, é a Uhum. só a cannabis.
eu nunca fiz acompanhamento com reumatologista. Então, já respondendo a pergunta. Uau! É. Eu não sabia. A verdade, assim, é que eu acho que eu nunca fiz acompanhamento com médico nenhum. Pra falar bem a verdade, assim, pra fibro, né? Eu já tive médicos que me apoiaram em alguns momentos, mas eu não faço acompanhamento. Hoje, quem faz o meu acompanhamento é a minha orientadora do meu doutorado. Porque além dela ser Uhum. super especialista em fibromialgia, né, já que ela me orienta numa tese sobre fibromialgia, ela é uma médica incrível, ela é uma médica super sensível, ela prescreve cannabis também, mas ela atende só pela É. universidade lá em Botucatu, então assim, eu nem fico falando dela porque ela tá dentro da universidade, sabe? Em breve acho que ela vai abrir aí, mas E eu ia fazer esse comentário. é isso. Hum. E você estuda muito a respeito, né? A sua Ah, formação ela é tá aí, a farmacologia, se eu não me Fernanda! engano? Olha, ela tá na live! Olha, te Ai, que elogiei, nem sabia legal! que você tava aí, hein? Ah, olha que amor! Ela é demais mesmo, gente, maravilhosa. Que Mas legal. desculpa desde te interromper. Não imagina, eu compreendo a emoção. Então, eu falei que você é formada em farmacologia, se eu não me engano? Eu sou farmacêutica. Farmácia. Farmácia. Uhum, farmácia, certo. É porque eu sei que você estuda muitas coisas na área, né? O seu próprio doutorado, assim, tem tudo a ver. Então, mesmo não fazendo um acompanhamento, você entende, assim, de muitas coisas, Uhum. né? Dessa É, área, da própria patologia. Então, sim, sim, eu acho que assim, esse é um dos motivos de eu não fazer acompanhamento, né? Não é porque eu sou resistente, porque não sei o quê. É porque, de fato, tipo, eu chegava para os médicos e eu sabia mais de fibromialgia do que eles. Não querendo, assim, nossa, eu sei tudo de fibromialgia. Só que, às vezes, o conhecimento é tão nulo que eu falo, gente, não tá me ajudando. E aí, uma hora eu cansei, sabe? Como eu optei em não fazer tratamento medicamentoso, eu parei de ver sentido em fazer acompanhamento, sabe? uhum, Aí que aconteceu? A Fernanda, né? Eu tô no quarto ano aí do doutorado, então eu conheço ela há 4 anos. E aí eu fiz algumas consultas com ela, em conversas com ela, assim, ela me ajudou, né, em vários pontos. E a Fernanda, ela faz tratamento antroposófico também, né, que não é medicação alopática. Então, uhum. também ela super me ajudou com o tratamento antroposófico em crise de fadiga. Então, assim, a Fernanda é a minha médica hoje, né? Ela talvez não saiba Uhum, disso, mas eu mando uma perguntinha quando eu preciso de alguma coisa, né? Mas, de fato, uhum. eu faço meio que esse automanejo. E se você olha realmente para a fibromialgia, sem outras comorbidades, ela não exige uma super especialização médica para os cuidados, né? Ela precisa só de um médico que conheça de dor, conheça da terapia e um profissional que possa te ajudar nessa sua caminhada, né? Então, mas assim, eu super recomendo que todo mundo tenha acompanhamento médico, né? Que no meu caso é o que a Deise falou, eu estou super envolvida no meu doutorado e com a Fernanda sendo esse suporte para mim também, né? E porque eu fiquei com preguiça de achar outros médicos. Mas, por exemplo, a Flávia, que está aí, né? Que super jovem, super legal também, super acolhedora. Seria uma médica que eu poderia me consultar. Inclusive, Flávia, se quiser aí, ó, a gente faz uma consultinha. Mas porque é bom, né? Porque a Fernanda já me trouxe muitas coisas que eu não, né, que sozinha não conseguia cuidar. Então, é muito importante, né, ter isso, ter um profissional que te escuta mesmo. E aí perguntaram de Flávia terapia. Descolar. Muito bom. Muito bom. Perguntaram de terapia, né, se eu faço terapia. Eu já fiz terapia, vários tipos possíveis, né? Eu acho que para fibra, assim, a psicoterapia, ela é muito importante, a TCC, Uhum, principalmente, terapia cognitivo comportamental.
que ajuda a gente nos nossos comportamentos a lidar com a dor, a lidar com sintomas, a melhorar as nossas respostas à dor. Então, assim, é muito importante. Agora, hoje eu não faço mais psicoterapia, já não é uma linha mais que me agrada. Eu faço outros tipos de terapia que eu não falo muito, porque elas são meio polêmicas, mas assim, eu gosto de coisas meio místicas, entendeu? É que eu também não falo, porque assim, são coisas muito pessoais, né? Minhas, são escolhas muito que não cabe, assim, acho que tô falando muito, mas eu acho que terapia também é uma questão de identificação, né? A minha irmã, terapia Uhum. amo. Tem gente que gosta de Eu terapia também amo. junguiana, tem gente que ama TCC, tem gente que ama psicanálise. E eu tenho muitos amigos psicólogos também, então vira e mexe, eu tenho uma terapia informal, entendeu? Eu já Tem fiz terapias, né, de todos os musicoterapia, tipos. gente. Eu Ai, fiz tem arte várias, terapia né? Tem a também, arte terapia também. Eu nunca fiz, mas maravilhoso. nossa, eu sou louca Eu pra fiz seis fazer. meses de Incrível. arte terapia no ano passado, num grupo para pessoas com fibro. E foi super Uhum. incrível também, eu amei. Agora eu tô fazendo aula de canto, que também tá sendo, né, uma terapia. E eu acho que a terapia cumpre com duas funções, né, muito importantes na fibro. Uma por exemplo, no caso da musicoterapia, né, arte terapia, é você ter um momento de autoconhecimento, mas que ao mesmo tempo te traz um certo lazer, assim, né, te traz um momento ali, né? Então tem essa descontração, tem essa coisa de ser legal, e tem o lado de você aprender a desenvolver esse autoconhecimento, né? Porque quem faz terapia se apropria disso, né? Se apropria Uhum. desse autoconhecimento e passa, mesmo parando a terapia, você passa a enxergar a vida de uma outra forma. Você tem reflexões, né? Você começa a olhar para as coisas que acontecem com um olhar, né, mais analítico. Então, acho que é um. Estão perguntando de constelação, né? Já que Ai, eu sou trouxeram o super a tema, favor de terapia, gente. Eu gosto de mandar todo mundo pra terapia. Vai fazer maravilhoso, é terapia, gente, é incrível. maravilhoso. É muito bom. A gente tem muitas coisas para resolver, né? Então, assim, Uhum. constelação, gente, eu sou suspeita, eu adoro constelação familiar, né? Eu Eu trabalho também num gosto. grupo de constelação, tem 5 anos, mas, assim, é um trabalho que é muito sério e precisa de profissionais sérios. Então, hoje em dia, tem muita gente fazendo e de um jeito que não é muito legal, né? Então, assim, também tenham recomendações e também vejam se vocês se identificam com as coisas, mas, enfim, é o que eu sempre Leiam, né, a falo. respeito. Não Tem um cheguem assim milhão de caindo de possibilidades. paraquedas nas coisas, porque às vezes não combina, assim, você não curte muito a linha e tal. Então, saiba o que é antes de Então, buscar fazer, se você se total. identifica, né? Uhum. E E isso faz assim, eu toda a acho que diferença. entra também, né? Tem muita gente que traz o tema de terapias espirituais também. E aí é um outro universo também, porque envolve crença, envolve fé. Então, assim, eu também sou super a favor, dentro das crenças de cada um, né? Então, mas assim, se a gente for pensar cientificamente, né? O que a literatura hoje traz e tal, terapias que ajudam você a melhorar os seus comportamentos diante da dor vão, né, poder ajudar. E vão te ajudar também a não entrar nesses ciclos negativos que a dor crônica traz. Então, isso é muito importante, né? A gente conseguir romper padrões nos nossos comportamentos que prejudicam a dor crônica. E aí, né, busquem os recursos que vocês acharem pertinentes para vocês e que façam sentido e que sejam com profissionais, né, sérios, sempre. Muito cuidado, porque tem gente que, né, acaba ferrando com o psicológico da pessoa aí, né, umas terapias meio nada a ver. Então, E tomem cuidado com cuidado. promessas, né? Como a gente mesmo falou da própria cannabis, né? Não é um milagre. Essas pessoas que aparecem do nada falando que, ai, curou, que não sei o quê, estou 99% melhor, não sei da onde. Então, assim, É, muito cuidado, muito cuidado.
Sim, eu recebo o meu, assim, ó, todo dia no meu direct alguém me oferecendo alguma coisa, sabe? Ah, porque meus pacientes se curaram. Aí eu já falo, olha, desculpa, mas eu não acredito nesse discurso, entendeu? Tudo bem, mas assim, não, para mim não cai bem mesmo, entendeu? Porque eu acho que é muita alienação você ter esse discurso, né? Eu falei esses dias aí, até num post. Porque, tá bom, você teve 3 pacientes que não tem mais sintoma, cara, assim, você não pode sair falando isso, né? É diferente para Uma outras pessoas. responsabilidade Mas, muito enfim, grande. é uma Enfim. responsabilidade muito grande. Bom, gente, eu acho que já estamos aqui 1h30. Tá sendo muito bom a participação de vocês. Desde também, você quer falar mais alguma coisa? Quer compartilhar? Mais alguma mensagem final, desde motivacional? Desde motivacional. Ah, não, gente, já passei minhas motivações aqui de hoje. Seja, né, o protagonista do seu tratamento, leiam, tomem cuidado com promessas, busquem, busquem, busquem e busquem mais e mais, leiam e sempre existe um caminho. Uhum. É um caminho seu, né? Que é único e que você precisa descobrir. É, E dá sim, trabalho, né? Mas é o único jeito, né? dá. É o único jeito. É a gente achar o nosso Não caminho. tem, E não ter tem muita outro. paciência, ter muita resignação com a fibromialgia, que ela exige isso, né? Então as pessoas falam, ah, não tá dando certo, você tá com crise. Gente, a vida é assim com fibromialgia, né? Eu tô aqui com dor, mas assim, eu tô funcional, eu tô trabalhando, eu tô feliz, tá tudo bem, né? Claro que eu tenho meus momentos. Mas eu acho que o que eu busco hoje não é eliminar os meus sintomas. Claro que se isso acontecer, não vou reclamar. Mas é eu conseguir, sabe, estar engajada com a vida, eu estar conseguindo viver meus relacionamentos, estar conseguindo acordar e ter disposição, sabe, para fazer as coisas que eu gosto, para viver mesmo de verdade. Ter um tratamento na sua vida, não uma vida no seu tratamento. Desde Eu ouvi, motivacional. gente, eu ouvi isso uma vez, Adorei. me marcou, me marcou. Imagina as bolinhas aí, uma dentro da outra. A de fora tem que ser a sua vida, não o tratamento. Nossa, total. Isso faz Nossa, eu tô muito muito sentido. motivadora hoje, gente. Mas isso é isso, sim, né? A gente não pode resumir nossa vida a isso, porque é muito mais, né? É muito mais que isso. Eu acho que é isso aí, um tratamento que se encaixe dentro da sua vida e permita que você possa expandir essa sua vida, né? Para além da Uhum. sua condição. Então, gente, é muito boa participação aí nas nossa palestra motivacional. E obrigada pela participação. Eu acho que é muito bom quando a gente pode rir junto, compartilhar junto nossas dores, nossas conquistas, nossas descobertas, né? E, Sim. enfim, todo mundo aí encontrando. E também sempre assim, né? Eu trago as informações, mas ainda assim eu sou um ser humano com as minhas preferências, com as minhas crenças, com as minhas coisas. Então eu tento ser muito imparcial, mas eventualmente, né? Eu não sou imparcial, porque ninguém é. Então, assim. Sejam Uhum. criteriosos e façam, né? Se faz sentido, ótimo. Se não faz, sabe? Pense um jeito que faz sentido para você e faça suas próprias escolhas, né? Vocês têm o direito de fazer as próprias escolhas, né? Vocês têm o direito de cuidar da sua própria saúde como você quiser. Claro que a gente precisa de orientação profissional, né? Porque as pessoas estudaram para isso. E em tempos, né, que vivemos meio sombrios, de informações falsas e falsos especialistas, né, pessoas que não são da área querendo dar opiniões, mas não vou entrar nesse assunto. Uhum. Mas, né, busquem profissionais, mas também participem ativamente junto com esses profissionais, né, fazendo escolhas juntas, porque eles entendem da especialidade, mas quem entende da sua realidade é você, sabe? Quem entende do que está dentro, do que faz sentido para você, do que você acredita, é você. Então,